Nesse vídeo eu vou falar sobre feocromocitoma e paraganglioma. Os feocromocitomas e os paragangliomas são tumores neuroendócrinos raros que podem ou não secretar catecolaminas. Então, são tumores que podem secretar adrenalina, noradrenalina, dopamina e podem também, em alguns casos, secretar outras substâncias, como ACTH, renina, peptídeo intestinal vasoativo. Então, não só catecolaminas, mas a característica, a principal característica do feocromocitoma e do paraganglioma é secretar catecolaminas, mas alguns não secretam. Hipertensão arterial. Apesar do achado típico de hipertensão arterial no feocromocitoma, o feocromocitoma ele raramente é uma causa de hipertensão secundária. Ele representa apenas 0,2 a 0,6% dos casos de hipertensão secundária. Então, é uma causa rara de hipertensão secundária. 5 a 7% dos incidentalomas adrenais são feocromocitomas. Então, o que seria o incidentaloma? É aquele, você faz uma tomografia do abdômen, por exemplo, e viu que tem um tumor na suprarrenal. E aí você vai investigar se esse tumor é ou não produtor de hormônio. E aí 5 a 7% desses tumores são feocromocitomas. A idade de apresentação clássica é em torno dos 40 anos e acomete igualmente homens e mulheres. A maioria dos feocromocitomas, eles são benignos, unilaterais e esporádicos, ou seja, não tem relação familiar. A gente vai ver que muitos casos de feocromocitoma têm relação com doenças genéticas, doenças familiares. Eles, então, podem ser classificados em esporádicos e familiares, e até 40% dos pacientes com feocromocitoma ou paraganglioma eles têm mutações genéticas. Então, hoje se recomenda, a maioria das pessoas com feocromocitoma, fazer avaliação genética. Algumas síndromes, então, estão relacionadas ao feocromocitoma. Então, a gente tem a síndrome de Van Hippel-Lindau, que é uma síndrome genética autossômica dominante. As pessoas com essa síndrome, elas têm uma predisposição maior a ter múltiplos tumores, tanto maligno como benignos. Então, a gente pode encontrar hemangioblastoma do sistema nervoso central, angiomas da retina, carcinomas renais, cistos renais, tumores pancreáticos e cistos pancreáticos. Então, é uma doença de origem genética associada ao feocromocitoma. Então, o feocromocitoma ele pode se encontrar dentro do espectro da síndrome de Van Hippel-Lindau. Geralmente, quando o fel aparece nesses casos, é por volta dos 30 anos. E aí sim é mais comum ser bilateral. E geralmente, esses tumores liberam, noradrenalina, e a gente vai ver mais para frente que o metabólito da noradrenalina, a normetanefrina, também está aumentado nesses casos. Então, a doença de Van Hippel-Lindau, que é uma doença autossômica dominante, genética, está relacionada a maior predisposição para tumores benignos e malignos, e a gente pode encontrar o feocromocitoma nesses casos. A gente tem as neoplasias endócrinas múltiplas tipo 2, que são classificadas em tipo 2A e tipo 2B. Também o feocromocitoma pode estar presente. Na neoplasia endócrina múltipla, tipo 2A, o que a gente pode encontrar? Carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma e hiperparatireoidismo. Então, NEM 2A, neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma e hiperparatireoidismo. Na NEM 2B, neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, a gente vai encontrar carcinoma medular da tireoide. Então, carcinoma medular da tireoide se encontra nos dois NEM 2, neoplasia endócrina múltipla tipo 2, tanto na NEM 2A como na NEM 2B. Então, NEM 2B, carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma, que também está presente nas duas, hábito marfanoide e ganglioneuromas mucosos. Então, a gente pode encontrar nas síndromes genéticas feocromocitoma na doença de Von Hippel-Lindau,
neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, neoplasia endócrina múltipla tipo 2B e na neurofibromatose tipo 1, que se caracteriza pela presença de manchas café com leite, neurofibromas cutâneos e ou subcutâneos, lentigos axilares ou inguinais, glioma do nervo óptico, displasia de ossos longos e é característico a presença da doença em um parente de primeiro grau. As manifestações clínicas, tanto do FeL como do paraganglioma, vai depender muito do caráter secretor do tumor. Vai depender se esse tumor secreta adrenalina, noradrenalina, dopamina. Depende também do tamanho e localização do tumor. Algumas manifestações clínicas podem estar relacionadas ao efeito de massa do tumor, principalmente, por exemplo, os paragangliomas cervicais, então podem causar compressão no pescoço. E relacionada também às manifestações clínicas, a presença de doenças, as síndromes familiares. Então, se a gente tem, por exemplo, a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, a gente vai ter hiperparatiroidismo, então a gente vai ter sintomas relacionados à hipercalcemia. Mas quais são os sintomas clínicos mais comuns? Hipertensão arterial, então 60% dos pacientes eles vão ter hipertensão arterial. Essa hipertensão arterial ela pode ser intermitente, ou seja, períodos, em que a pessoa tem picos de hipertensão. Pode ser uma hipertensão mantida. O paciente pode ter pressão normal. E em alguns casos até hipotensão. Quando que a hipotensão vai acontecer? A gente pode ter no feocromostoma a hipotensão postural. Então esse excesso de catecolamina pode causar uma vasoconstrição periférica muito importante e o paciente ter diminuído o volume intravascular. Então ele é um paciente hipovolêmico. Então por isso ele pode ter hipotensão postural. Tumores também que secretam pequenas quantidades de adrenalina podem causar hipotensão. Por quê? Porque a adrenalina pode estimular os receptores beta-2 e causarem vasodilatação. Mas já os tumores que secretam muita adrenalina, geralmente a gente vai ter hipertensão. Então a hipertensão é um achado típico do feocromostoma e do paraganglioma, pode ser intermitente ou uma hipertensão contínua. E aí a gente tem a tríade clássica do feocromostoma que cai muito em prova, que é sudorese, taquicardia e cefaleia. Então vamos lembrar, hipertensão, sudorese, taquicardia e cefaleia. Hipertensão, sudorese, taquicardia e cefaleia. Hipertensão, sudorese, taquicardia e cefaleia. O paciente pode ainda ter bradicardia, pode ter palidez, hiperglicemia, então lembrar que a noradrenalina, a adrenalina são hormônios gliconeogênicos que aumentam a produção de glicose. Como eu falei, alguns pacientes podem ter hipotensão postural, porque eles são geralmente hipovolêmicos. Podem apresentar episódios recorrentes de flush, que é uma vermelhidão na face. Podem apresentar perda de peso. Palpitações, porque às vezes o tumor libera, você tem crises, uma liberação rápida de catecolaminas com o sintoma de palpitação. O paciente pode ter ansiedade, nervosismo, até sintomas típicos com a síndrome do pânico, náuseas, vômitos, fraqueza, fadiga, dor torácica, tontura, parestesias e constipação. Então são sintomas mais comuns, mas lembrar sempre da hipertensão, sudorese, taquicardia e cefaleia. Hipertensão, sudorese, taquicardia e cefaleia, que são a tríade clássica. Alguns medicamentos, por aumentar os níveis de catecolamina no sangue, podem desencadear crises sintomáticas nos pacientes com feocromostoma e paragangliomas. Então, quais são esses medicamentos? Então, antagonistas do receptor D2 da dopamina, como metoclopramida, clorpromazida, supirida, então a gente usa muito a metoclopramida no dia a dia. Beta-bloqueadores, então ao usar beta-bloqueador, você bloqueia o receptor beta-2, que é um receptor que faz vasodilatação, então você promove uma vasoconstrição.
com aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca. Então, vários beta-bloqueadores podem desencadear crises em pacientes com feocromostoma. Simpaticomiméticos como efedrina, fenfluramina, fentermina. Analgésicos opioides, como a morfina, o tramadol. Antidepressivos tricíclicos como a amitriptilina. Inibidores da recaptação da serotonina como paroxetina, fluoxetina. Corticoides, vários corticoides, como dexametasona, prednisona, hidrocortisona, alguns peptídeos, algumas proteínas como a CTH e glucagon, e bloqueadores neuromusculares como succinilcolina e atracúrio. Então essas medicações podem desencadear crises sintomáticas em pacientes com feocromostoma. Então o paciente teve os sintomas, a gente pode suspeitar do feocromostoma. E nós temos também manifestações clínicas relacionadas ao próprio tumor. Esse tumor ele pode exercer um efeito de massa local, principalmente nos paragangliomas de cabeça e pescoço. Então a gente pode ter abaulamento do pescoço, disfonia, distúrbios de deglutição. Então o paciente pode ter às vezes disfagia ou dinofagia, zumbido, tontura, perda auditiva unilateral e paralisia do nervo craniano. Os tumores abdominais também podem causar dor abdominal, se forem grandes, e hematúria. E o rastreamento, quando é que a gente vai rastrear? Quando é que a gente vai pensar no feocromostoma? Então, naquele indivíduo que tem história familiar de feocromostoma, lembrar que várias síndromes genéticas, familiares podem se apresentar com feocromostoma. Então, se você conhece, você tem um paciente que tem feocromostoma, é interessante rastrear os familiares. A presença de hipertensão de difícil controle e hipertensão em jovens também seria uma indicação, porque aí você está pesquisando um caso de hipertensão secundária. Então a gente vai ter que pesquisar feocromostoma, às vezes o hiperaldosteronismo, que é outra doença que pode causar hipertensão de difícil controle e hipertensão em jovens. E em todo caso de incidentaloma adrenal, ou seja, o paciente por um outro motivo fez uma tomografia de abdômen e viu que tinha um tumor na suprarrenal. A gente vai ter que excluir que esse tumor seja ou não produtor de hormônio. E uma das avaliações que a gente vai fazer é do feocromocitoma. Então aqui nesse esquema eu mostro como são produzidas as catecolaminas. Então as catecolaminas elas são produzidas a partir de um aminoácido, que é a tirosina. A tirosina também vai dar origem aos hormônios tiroidianos. A tirosina então ela é convertida no 3,4 de hidroxifenilalanina, ou DOPA, pela tirosina hidroxilase. A DOPA vai dar origem à dopamina. A dopamina dá origem à noradrenalina e a noradrenalina dá origem à adrenalina. Então, assim são formados as catecolaminas no nosso organismo. E essas catecolaminas elas são metabolizadas em outras substâncias. A noradrenalina, por exemplo, ela é metabolizada no ácido vanilmandélico para ser eliminada do organismo e é metabolizada também na normetanefrina. Já a adrenalina é metabolizada na metanefrina. Então, como é que a gente vai fazer a avaliação laboratorial do paciente com feocromocitoma? A gente pode, a gente tem como dosar as catecolaminas ou tem como dosar as metanefrinas. A gente sempre prefere dosar, é mais sensível e específico, dosar as metanefrinas, ou seja, os metabólitos das catecolaminas. As catecolaminas, elas geram, os tumores liberam catecolaminas geralmente de forma episódica e intermitente. Então não é uma liberação contínua de catecolamina. Então se você fizer a dosagem em um determinado momento, pode ser que as catecolaminas venham normais. Por quê? Porque a liberação é intermitente e episódica. Além disso, as catecolaminas sofrem rápida degradação. Então, por isso, geralmente, hoje em dia, não se recomenda, você pode dosar se você quiser, dosar, por exemplo, as catecolaminas urinárias ou catecolaminas séricas. Então, o que a gente vai solicitar para rastrear? As metanefrinas. Então, metanefrina e normetanefrina urinária
e sérica. Esses metabólitos, então, eles geralmente são produzidos e liberados de forma mais contínua. Então, você vai ter uma liberação praticamente o dia todo, né, contínua dessas substâncias, e geralmente tem uma alta acurácia diagnóstica. Lembrar que todos esses exames, tanto as catecolaminas como as metanefrinas, elas podem ser influenciadas por alguns fatores. Então, por exemplo, quando você tem uma ativação simpática, um estresse, fez exercício, então isso estimula a produção das catecolaminas e você pode ter temporariamente um aumento tanto das catecolaminas como das metanefrinas. Então, as catecolaminas, elas têm baixa sensibilidade e especificidade pelo caráter episódico e intermitente da secreção tumoral. As metanefrinas, como eu já falei, né, são produzidas e liberadas de forma mais contínua e têm alta acurácia para o diagnóstico. A gente vai fazer então as metanefrinas séricas e urinárias e uma elevação, né, tanto das catecolaminas como das metanefrinas podem representar uma hiperativação simpática. Então a gente pode ter em alguns casos falsos positivos, ou seja, o paciente ele apresenta catecolamina, metanefrina aumentada e não tem a doença. Aquele aumento foi desencadeado, por exemplo, por uma hiperatividade simpática ou até mesmo por um uso de algum medicamento ou uso, por exemplo, de cafeína. Então, alguns fármacos, eles podem interferir nas dosagens. Eu vou falar daqui a pouco de alguns fármacos que a gente tem que suspender antes de colher o exame, porque ele pode interferir na avaliação laboratorial. As metanefrinas plasmáticas, elas devem ser colhidas sempre que o paciente em posição supina, deitado, após 30 minutos de repouso. A urina de 24 horas deve ser sempre mantida refrigerada. Então, as metanefrinas plasmáticas ou urinárias normais, eles praticamente excluem com alta confiabilidade o diagnóstico de FeL e paraganglioma. Valores geralmente maiores que 3 vezes o limite superior da normalidade são fortes indicativos da presença da doença. Então, se estiver normal, a gente praticamente exclui. Se tiver 3 vezes maior o limite superior da normalidade, que vai vir, o laboratório vai te dar, é bem sugestivo da doença. Agora, aqueles valores que estão aumentados, mas dentro de 3 vezes o limite superior da normalidade, geralmente se indica o teste da clonidina. Então, o que seria o teste da clonidina? A clonidina é um agonista alfa-2 adrenérgico que inibe a liberação da noradrenalina. Ao inibir a noradrenalina, a gente vai inibir também a produção e liberação do seu metabólito, que é a normetanefrina. Então, o que a gente espera? Ao o paciente ingerir a clonidina, a gente espera uma redução da normetanefrina. Então, a gente vai sempre fazer, quando os valores, né, de metanefrinas estão maiores do que o valor de referência, mas menor que 3 vezes do valor normal, e a gente exclui o feocromostoma quando a normetanefrina se normaliza 3 vezes após o uso da clonidina. Então, vai dar clonidina, 3 horas depois, se a normetanefrina estiver normal ou tiver uma redução de 40% em relação ao basal, a gente diagnostica então uma ativação simpática. Então, o normal seria normalização da normetanefrina após clonidina ou uma queda de 40% a partir do valor basal. Uma queda inferior a 40% ou a continuação dos níveis altos, a gente praticamente diagnostica o feocromostoma. Então, como eu já tinha falado, alguns medicamentos podem interferir nas dosagens de metanefrinas. Então, simpático-miméticos, acetaminofeno, mesalazina e sulfasalazina, que se usa, por exemplo, para doença intestinal inflamatória, antidepressivos tricíclicos, bloqueadores alfa-1 seletivos, beta-bloqueadores. Esses medicamentos eles interferem na dosagem, então é interessante às vezes suspender o uso antes de colher os exames. Além disso, exercícios, postura ortostática, estresse, cafeína e cocaína também pode levar a uma ativação do sistema nervoso simpático, aumentando os níveis de catecolaminas e metanefrinas. Uma vez fazendo o diagnóstico laboratorial, a gente vai tentar localizar o tumor, definir onde que esse tumor está presente.
Então, os dois exames que a gente pode fazer, TC, tomografia computadorizada, e ressonância. A gente sabe que aproximadamente 95% dos tumores estão no abdômen. E a maior parte do restante, dos outros 5%, se encontram no tórax. Então, geralmente, a gente vai fazer uma ressonância e uma tomografia, abdômen e tórax, né, para tentar identificar a localização do tumor. Uma vez você fez a imagem lá do abdômen, está normal, a gente vai ter que estudar o corpo todo, avaliar pelve, tórax, cabeça, pescoço, ou a gente pode fazer um exame de imagem, e nesses casos, às vezes, a gente pode fazer um exame funcional, por exemplo, a cintilografia com MIBG. Os exames funcionais, então a gente geralmente faz TC e ressonância, tórax e abdômen, mas a gente tem também alguns exames funcionais que são bem interessantes para a avaliação do feocromocitoma. Quando é que geralmente a gente vai fazer esses exames funcionais? Sempre que houver suspeita de um comportamento maligno, então você suspeita que o feocromocitoma é maligno, como eu falei, a maioria é benigno, ou em casos de recidiva laboratorial. Então o paciente teve um fel, voltou a ter os sintomas, você avaliou e ele teve uma recidiva, é indicado fazer um exame funcional. Algumas características estão relacionadas à maior chance de malignidade. Então, tumores maiores que 5 centímetros, idade menor ou igual a 40 anos, evidência de um paraganglioma, elevação dos níveis da 3-metoxtiramina. Então, nesses casos, sugere uma malignidade, é interessante fazer um exame funcional. E a gente vai fazer também naqueles casos que a gente não está encontrando a lesão. Então, o paciente ele tem o diagnóstico laboratorial de feocromocitoma, a gente fez ressonância, tomografia, não encontrou tumor em lugar nenhum, a gente pode fazer o exame funcional para avaliar. O exame mais usado na prática é a cintilografia com iodo 131 com o meta-iodo benzilguanidina. Então, cintilografia com meta-iodo benzilguanidina. Ele é o mais utilizado. Esse fármaco ele tem uma alta afinidade pelas células cromafins e é muito mais sensível para pacientes com feocromocitoma e tem menor sensibilidade para paragangliomas de cabeça e pescoço. Tá? Então, cintilografia com MIBG é o exame funcional mais usado. A gente tem também a TC com emissão de positron, que é um exame aparentemente até mais sensível do que a cintilografia, mas é um exame muito pouco disponível na prática. Então, na prática, a gente faz geralmente a cintilografia. E qual que é o tratamento? O tratamento é o tratamento cirúrgico. Então, a gente vai identificar o tumor e tentar retirar esse tumor. Alguns cuidados devem ser feitos antes do procedimento cirúrgico. Então, esse paciente ele deve receber um preparo pré-operatório para evitar crise hipertensiva antes e durante o procedimento cirúrgico. Então, esse tratamento pré-operatório ele deve ser feito 10 a 14 dias antes da cirurgia. O medicamento que deve ser iniciado é um bloqueador alfa. Nunca usar antes um bloqueador beta, simplesmente porque ao usar um bloqueador beta antes do bloqueador alfa, esse bloqueador beta pode bloquear os receptores beta-2 periféricos, causando uma vasoconstrição, já que o beta-2 é vasodilatador, bloqueia o beta-2, faz vasoconstrição, faço crise hipertensiva, às vezes até com complicações mais graves. Então, a primeira coisa, bloquear receptores alfa. Bloqueei receptores alfa, geralmente com prazosina 1 a 2 miligramas, eu vou depois usar o beta-bloqueador, principalmente naqueles pacientes que evoluem com aumento da frequência cardíaca. Então, eu faço bloqueador alfa, posteriormente bloqueador beta, e se eu não tiver um controle adequado da pressão, eu posso, por exemplo, avaliar se eu posso aumentar ou não a dose desses medicamentos, ou até mesmo associar uma outra classe, como, por exemplo, os bloqueadores de canal de cálcio. Dentre os bloqueadores alfa, quais são os mais usados? Prazosina, doxazosina, terazosina. Então, a gente vai fazer bloqueio alfa, posteriormente beta. Aí o beta a gente pode usar propranolol, atenolol, carvedilol,
Podemos usar também outros medicamentos associados a esses para controle adequado da pressão. Podemos usar bloqueadores do canal de cálcio, nifedipina, diltiazem e cardipina, bloqueadores alfa centrais, né, como clonidina, metidopa, e além disso podemos usar os IECAs ou os BRAs. Vamos agora fazer algumas questões. Então, feocromocitomas são tumores do sistema nervoso simpático ou parasimpático que produzem catecolaminas. Entre os sintomas de apresentação desses tumores, quais consistem a tríade clássica? Então, lembrar, palpitação ou taquicardia, cefaleia e sudorese. Palpitação, taquicardia que é a taquicardia, né? Cefaleia e sudorese, além, claro, da hipertensão arterial. Com respeito aos feocromocitomas, é incorreto. A hipertensão é a manifestação mais comum? Sim. Os feocromocitomas produzem, armazenam e secretam catecolaminas? Com certeza. A dosagem das metanefrinas urinárias apresenta uma sensibilidade e especificidade diagnóstica de até 98%? Com certeza. Então é o exame que geralmente a gente pede. Metanefrina urinária e metanefrina sérica. Os feocromocitomas são 100% de origem da medula adrenal? Então a gente considera que quando está extraadrenal, a gente chama de paraganglioma, né? Que não deixa de ser um feocromocitoma. Então aqui ele traz como a alternativa incorreta essa, porque no caso o paraganglioma pode estar presente em outros locais. A prova de supressão de clonidina é utilizado como exame complementar para o diagnóstico de feocromocitoma. Então vamos lembrar, eu vou solicitar metanefrina e normetanefrina urinária e sérica. Se tiver mais que 3 vezes o limite superior da normalidade, eu considero que é o achado sugestivo de feocromocitoma. Se tiver acima do limite superior da normalidade, mas menor que 3 vezes esse valor, a gente vai fazer o teste da clonidina. Então a clonidina ela vai bloquear a liberação da noradrenalina. Com isso eu vou ter uma redução da normetanefrina. Eu vou dar clonidina para o meu paciente e dosar normetanefrina 3 horas depois da administração da clonidina. Se a normetanefrina normalizar ou ficar menor que 40% do valor basal, eu confirmo a hiperativação simpática. Então aquele aumento das metanefrinas foi causado por algum estímulo simpático. Então, se não abaixar, não normalizar ou não abaixar mais de 40%, eu faço também o diagnóstico de feocromocitoma. No paciente com história de crises de cefaleia, sudorese e palpitação, tríade clássica, cefaleia, sudorese e palpitação, associada à hipertensão e hipotensão ortostática. Lembrar, hipotensão ortostática, o paciente com FeO é um paciente hipovolêmico, então quando ele muda de posição, a pressão cai. O aumento do ácido vanilmandélico e das metanefrinas sugere feocromocitoma. Então, o ácido vanilmandélico, né, vamos lembrar, ele é um metabólito da noradrenalina, mas a gente pode dosar o ácido vanilmandélico, mas é um exame que ele tem menor sensibilidade e especificidade do que as metanefrinas. Então, são exames que nos dias de hoje a gente não faz mais. As manifestações clínicas mais comuns em pacientes com FeO são cefaleia, sudorese e palpitação. Então isso não pode esquecer. Érica tem 23 anos, mora com seus pais e está cursando a universidade no curso de Educação Física. De alguns meses para cá, vem sendo investigada por causa de crises de hipertensão, cefaleia e palpitação, que surge após exercícios físicos intensos. Após exames laboratoriais de imagem, foi confirmado o diagnóstico de feocromocitoma. Para chegar ao diagnóstico da Érica, você deve solicitar o exame de... Então, a gente tem o exame de estimulação com glucagon para avaliação do FeO, mas também é um exame que não se faz hoje porque causa muitos efeitos adversos. As catecolaminas a gente pode pedir, supressão com DEXA não. Então a supressão com DEXA é para rastrear, né, doença de Cushing, síndrome de Cushing. E o ácido vanilmandélico a gente poderia pedir também. Então a alternativa incorreta, o exame que a gente não pede para avaliar feocromocitoma é a letra C, supressão com dexametasona. Um bom manuseio pré-operatório de pacientes com feocromocitoma inclui, então a gente vai fazer no pré-operatório um bloqueio alfa e posteriormente, se necessário, um bloqueio beta. Então letra B, bloqueio alfa adrenérgico e se houver necessidade,
um bloqueio beta. Com relação ao feocromostoma, assinale a opção correta. É a causa mais frequente de hipertensão arterial secundária. Lembrar, o feocromostoma ele responde por 0,2 a 0,6% dos casos de hipertensão secundária. A grande maioria é maligna? Não, eu comentei lá no início que a maioria é benigna, a maioria é unilateral e a maioria é esporádica, não tem relação com doenças familiares. A hipertensão arterial nessa doença decorre de excessiva resposta ao aparelho justaglomerular? Não. A hipertensão é causada pelo aumento da produção e liberação de catecolaminas. A dosagem de metanefrinas livres fracionadas no plasma é o método diagnóstico útil? Sim. Então essa é a resposta correta. Assinale a droga ideal para o tratamento da hipertensão no feocromostoma. Alfa-adrenérgico. Sempre bloquear o alfa, se necessário, depois fazer bloqueio beta. Após o diagnóstico de feocromostoma, deve-se localizar o tumor. As lesões contidas nas suprarrenais são habitualmente identificadas por meio de tomografia e ressonância. Então, geralmente a tomografia e ressonância são muito boas, né, são eficazes para a gente avaliar lesões da suprarrenal. Então é sempre o exame que a gente vai fazer. Se a gente não estiver encontrando o tumor, a gente vai, por exemplo, para os testes, para os exames funcionais que a gente tem, principalmente a cintilografia com MIBG. Sobre o feocromostoma, é correto afirmar que são tumores produtores de catecolaminas, derivados de células cromafins do córtex adrenal? Correto. São tumores malignos? Né? Nem sempre. São encontrados na neoplasia endócrina múltipla tipo 1? Não. A tipo 1 a gente encontra tumores hipofisários, tumores pancreáticos. O ácido vanilmandélico, que é o teste menos específico, com certeza. Então, de todos os exames, né, o menos específico é o ácido vanilmandélico, por isso a gente não pede ele hoje em dia. Então, na verdade, a letra A eu falei que estava certo, mas está errado. Ó. São tumores produtores de catecolaminas, ok. Derivados do córtex adrenal? Não. Então, são tumores da medula adrenal. O córtex produz aldosterona, androgênios e cortisol. A medula é que produz catecolaminas. Então, é um tumor da medula adrenal. O feocromostoma é uma causa rara de hipertensão arterial. Sobre o feocromostoma, podemos afirmar que a associação com carcinoma medular da tireoide e hiperparatireoidismo contempla a NEM tipo 2B? Não, tipo 2A. Tipo 2B, carcinoma medular, feocromostoma, hábito marfanoide, é a NEM 2B. Então, NEM 2A, carcinoma medular, hiperparatireoidismo e feocromostoma. Então, está errado. O tratamento de escolha é o controle adequado da pressão com beta-bloqueadores? Não. Se for controlar a pressão, primeiro medicamento alfa-bloqueador. A dosagem de metanefrinas totais é um excelente método de screening para o seu diagnóstico com poucos falsos positivos? Ok, então letra C, letra correta. Então metanefrinas urinárias e séricas são os exames de rastreio, né, que nós fazemos para avaliar o diagnóstico de feocromostoma. O feocromostoma é um tumor funcionante da glândula suprarrenal, de tratamento cirúrgico, que merece o preparo pré-operatório especial. Em relação a esse preparo, é correto afirmar. Então, é o uso de alfa-bloqueador, né, e depois, se necessário, o beta. Então, o preparo deve ser feito utilizando alfa-bloqueadores específicos, ou seja, então, letra correta, letra E. Ok? Espero que vocês tenham aprendido aí alguma coisa sobre feocromostoma. Até mais!